Então vamos lá, como aplicar a produtividade Beatnik? Agora que entendemos os princípios da produtividade Beatnik, como podemos aplicá-los no dia a dia? Então a gente falou que diferente da produtividade tradicional, que impõe regras rígidas, essa abordagem Beatnik valoriza a experimentação. Então aqui vão algumas ferramentas e técnicas para ajudar você a criar esse próprio fluxo criativo e produtivo. Você vai avaliar o que você consegue implementar na sua vida hoje, tá? Então, primeira ideia é pensar nessa prática do diário. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, porque eu venho implementando isso nos últimos anos e é uma coisa assim que para mim mudou muito a minha relação. Nossa, tá muito ruim isso aqui, deixa eu vir para cá. Isso. Mudou muito a minha relação assim com o dia a dia, com a rotina, como eu me relaciono com as atividades do meu dia a dia, né? Então, mantenha um diário, um caderno onde você pode anotar ideias, pensamentos, inspirações. Não precisa ter uma estrutura rígida. É um espaço seu, é o seu caderno, ninguém vai olhar, enfim, né? Não tem erro. Você pode usar para fazer lista, você pode, em vez de criar uma lista de tarefas, tenta criar um mapa mental de projetos ou fazer a sua lista de tarefas com desenhos. Tenta fazer de forma diferente, sabe? Tenta escrever mais também a mão livre, isso ajuda, né, a gente a organizar os pensamentos e tudo mais, dá uma clareza mental maior. E aí você pode, de repente, estabelecer um horário para querer fazer isso no seu dia a dia, tipo, aproveitar uma parte da tarde aqui no meu trabalho para desestressar e vou escrever no meu diário, ou vou revisar minha lista de projetos no mapa mental, algo nesse sentido. Leva o seu caderno sempre com você, para você poder aproveitar intervalos ali da sua rotina para fazer essas coisas, né? Que a ideia é que seja um caderno pessoal de descoberta, de organização, que não tem certo ou errado, é para você realmente ter um lugar para você construir e criar. Depois, né, a ideia dos sprints criativos, então como que você consegue trabalhar na sua melhor energia? Então, a primeira coisa que eu penso, assim, falando das mulheres, é no próprio ciclo menstrual. Então, assim, compreenda como o seu corpo funciona ao longo do mês, para você compreender quando que você vai estar no seu melhor e no seu pior pico de energia ali, sabe? E, além disso, tenta ver ao longo de um dia como que funciona quando você cria blocos de foco, blocos de tempo. Então, você pode querer escolher um intervalo que seja um pomodoro de 25 minutos, ou 45 minutos, ou uma hora e meia, e mergulhe profundamente numa atividade. Faz uma pausa depois, se você quiser continuar, você repete, né? Se ainda tiver energia, a ideia é você respeitar o seu fluxo, mas tentar trazer isso para o seu dia a dia. Esses sprints podem ser maiores, no sentido de você falar, por exemplo, qual vai ser o foco da sua semana. A ideia é que você consiga eliminar as distrações durante esse sprint. Você pode usar um timer, se você estiver fazendo do tempo, tipo um Pomodoro, por exemplo, e sempre faça pausas entre um sprint e 8, né? Isso vai ajudar você a começar as coisas, a ter mais foco, concentração, reduzir a procrastinação, a ter mais energia e entusiasmo, porque você, querendo ou não, concluir alguma tarefa, mesmo que chata, acaba trazendo essa satisfação, né? Enfim, e vai observando seus padrões naturais de energia enquanto você faz isso. Aqui eu só coloquei o adendo que a duração ideal de qualquer sprint é aquela que funciona para você, né? A técnica Pomodoro é 25 minutos, tá? Mas você pode adequar. Então, pensar, em vez de ficar pensando na rotina e na repetição, pensar em rituais que você tem, sabe? Rituais pessoais. Então, assim, qual é o seu ritual pessoal na hora que você acorda? Qual é o seu ritual pessoal quando você começa a trabalhar? Você vai criando esses contextos ao longo do seu dia. Então, como eu falei anteriormente, como que você cria um contexto para se concentrar? É pegar um café antes de começar? É você colocar uma música específica? É um local específico que você vai trabalhar? Né? Então, tem que ser algo que funcione para você e que você consiga repetir, que seja sustentável, né? Então, você pode querer preparar ali uma bebida especial, chá, café, água quente com limão, enfim, né? Organizar a sua mesa de trabalho antes de começar. Tem gente que gosta de fazer todo o mise en place ali para começar a trabalhar, praticar meditação, colocar uma playlist específica. Tem uma playlist que eu adoro no Spotify que chama Deep Focus, que é muito legal. Acender uma vela, um incenso, né? Para quem não tem rinite. E aí, assim, é legal você sempre, boas práticas, né? Escolher algo simples que você possa replicar em qualquer lugar, mantenha consistência nessa prática, evite rituais que dependam de muitas condições externas, né? Que você possa replicar
especialmente se você viaja muito a trabalho, como eu viajava anos atrás, né? Você pode aplicar em casa, no hotel, enfim, na faculdade, e permita-se ajustar e refinar o seu ritual com o passar do tempo, certo? Muito bem. E daí eu trago a ideia do movimento beatnik aqui, né? Então, assim, quais são as suas grandes inspirações espontâneas? Então, muitas das suas melhores ideias surgem fora do horário de trabalho. Isso o método GTD fala também, né? Então, quando você está descansando, você está de férias, está dando um passeio, está tomando banho, está lendo alguma coisa aleatória, está dirigindo. E muitas vezes no sonho, quem nunca sonhou com algo assim, tipo, nossa, eu sonhei que eu tive uma ideia muito legal, ou sonhei com a solução do problema. Esses momentos, né, que a nossa mente divaga, são aí cada vez mais comprovados por várias pesquisas que mostram que, na verdade, é o nosso cérebro fazendo as conexões ali, porque ele está relaxando. Então, como que você pode aproveitar as suas melhores ideias quando você tem essas melhores ideias e você não está trabalhando? Leve sempre um bloco de notas com você para fazer anotações. Ou use o aplicativo de notas no celular. Ou use o gravador de voz se você estiver se movimentando. Ou grita para a Alexa no seu banheiro. Ou compra aquelas canetas de escrever no box. Enfim, né? Veja onde que são os seus momentos de inspiração aí. E procure maneiras de aproveitar melhor esse momento, né? Para você curtir mais as suas ideias. Né? Então, lembra sempre do que eu falei, do jazz, do improviso. Então, o lance do improviso no jazz é que muitas vezes essa liberdade ali, tocando os instrumentos, é que do nada surge uma nota completamente inesperada que muda completamente o ritmo, a melodia que está rolando ali. Então, isso pode acontecer com você também. Você está tendo um projeto no trabalho que está bem meh, aí você tem uma ideia super legal que muda a sua relação com aquele projeto, sabe? Ou então você tem uma ideia, como um dia eu tive a ideia de criar o blog Vida Organizada, que, mudou minha vida. Então, assim, você nunca sabe quando você vai ter essa ideia também. Ou, num microcosmo, assim, você pensar, putz, eu vou fazer uma receita X aqui na minha rotina e é a melhor comida que você já comeu, entendeu? Então, é isso. E aí é legal você ter um sistema simples para organizar essas capturas. Então, obviamente, que você pode ir para o nível alta performance aí, que é processar diariamente essas anotações, né, do seu bloquinho de notas. Muitas pessoas têm um caderno só para essas ideias e daí revisam semanalmente, que seria uma espécie de caderno de ideias incubadas, né, para a gente trazer a semântica aí do GTD. Você pode marcar ideias que você quer pegar o quanto antes ali, faz uma estrelinha, não sei, ou você pode conectar algumas dessas ideias a projetos que você já tem, ou projetos maiores. Então, sei lá, você pode, eu tô me aperfeiçoando com o tema liderança, e aí você aproveita quando você está na academia de manhã para ouvir um podcast de liderança. Então, você teve essa ideia e isso vai ajudar você com um projeto que já está em andamento. 2 projetos, na verdade, que você está na academia também, né? Então, enfim. Curadoria de inspirações. Então, assim, gente, assim como eu estou falando de produtividade beatnik, isso não nasceu do nada. Veio de referências. Eu me expus a experiências, referências. Então, eu trago isso como parte da minha experiência, da minha vida, da minha bagagem. Então, eu fiz essa conexão entre as duas coisas, entre a produtividade e o movimento beatnik, justamente para juntar coisas que eu já falava com Vida Organizada sobre criatividade, fluxo, ritmo, espontaneidade, introversão, etc., inspiração, e juntei essas duas coisas, porque tem a ver, e trouxe nessa aula. Então, é você misturar, tenta fazer essa mistura lendo, comparando um livro clássico com um livro mais contemporâneo, compara um livro com um filme, veja, né, filmes, exposições, fotografias, design, tenta entender por que um quadro foi famoso na sua época ou ficou famoso depois da sua época. Seja curioso, sabe? Tipo, ouça música, tenta entender o que tem por trás da criação daquela música. Você pode querer participar de grupos criativos, então fazer um curso de escrita criativa ou de desenho ou de artesanato, enfim, conhecer pessoas novas, destravar conexões novas no seu cérebro, participar de eventos culturais, de discussões estimulantes, de um clube do livro, de um grupo de pesquisa. Lugares, né? Visite museus, parques, cafés, ou simplesmente caminhe por bairros diferentes, né? Para quem mora em grandes cidades, que nem eu moro em São Paulo, tem
tem um monte de lugar que eu não conheço. Então, sabe, mesmo conhecendo muito, é legal, é simplesmente conhecer coisas novas, ter referências, né? E como que você guarda essas inspirações? Pô, Pinterest, anotando no caderno, recortes. Então, se você viu uma parte do jornal, recorte, de uma revista, você pode ter uma pasta digital organizada aí por temas ou assuntos, projetos. Você pode ter um mural visual no seu espaço de trabalho. Eu gosto muito dessa ideia. Tipo, tudo que eu pego de papel, assim, eu vejo de imagem, que eu quero imprimir, que tem muito a ver com o meu momento, pego e monto um mural que não tem aparentemente nenhuma conexão ali, mas tudo me representa no momento. Você pode ter algo nesse sentido, pode criar um desse no Pinterest, deixar como a sua página inicial no navegador. Tire fotos de coisas que chamam a sua atenção no dia a dia. A própria. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar a fotografia como uma expressão criativa minha, assim, sabe? De tipo, pô, tô num show, quero tirar umas fotos legais. Como que eu vou posicionar? Como que eu vou mexer na iluminação e tal? Então, você pode encontrar coisas do seu. Tem gente que encontra essa criatividade cuidando das plantas, por exemplo, ou cozinhando. Você tem que encontrar quais são as atividades que te estimulam assim, certo?